estamos realmente comprometidos com a nossa reforma íntima, com a nossa transformação interior? Será que nós queremos realmente mudar a nossa realidade através da nossa transformação íntima? Ou será que eu ainda estou esperando a mudança através de uma reunião de desobsessão, através da mudança do meu marido, da minha esposa, através da mudança do meu chefe ou da minha chefa, através da mudança da minha empresa, através da mudança do meu vizinho, através da mudança do meu marido, através da mudança de alguém ou de alguma coisa? Será que eu estou nesse estágio, esperando que a transformação da minha vida aconteça através de alguém? Ou será que realmente eu estou consciente que a transformação da minha vida só se sucederá se eu transformar as minhas próprias emoções? Se eu transformar o jeito, a forma que eu interajo nesse mundo? Esse mesmo homem falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Será que nós temos entendido esse ensinamento do Cristo? Que a verdade, o caminho e a verdade está nos seus ensinamentos, está nas suas palavras, está na forma como ele expõe o comportamento do verdadeiro cristão? Ou será que estamos esperando algum milagre acontecer? E este milagre, muitas vezes, não vem no tempo e na hora que nós queremos. O milagre vem quando nós resolvemos transformar a nossa atitude, quando nós permitimos que o Evangelho que nos é ensinado, que os ensinamentos cristãos não só entrem na nossa cabeça, porque é importante que compreendamos, mas que ele passe a fazer parte das nossas mãos, das nossas ações, das nossas atitudes, do perdão das ofensas, do auxílio aos necessitados, de uma palavra amiga, de um consolo, de uma indulgência. Mas eu não posso fazer nada, eu não posso ajudar os outros, eu não tenho tempo para isso, ou eu não tenho dinheiro para isso, ou eu não tenho posse para isso. E nós sabemos que tem várias formas de você exercer o amor ágape. Não só dedicando o seu tempo, não só dedicando o seu dinheiro, não só dedicando um afazer opcional, mas existem várias formas de você fazer isso. Ouvindo uma pessoa em desespero, ouvindo um desabafo, ouvindo uma pessoa em sofrimento, mesmo que depois você não possa dizer nada, simplesmente ouvir. Quarta-feira, ontem, os dias têm sido muito agitados, eu vou perdendo um pouco a noção do que isso. Ontem, pela manhã, eu fui ao sepultamento, ao velório, da sogra de uma amiga nossa lá no GE. E eu conheço, não só ela, mas alguns dos filhos dela, enfim, o marido dela, que a mãe desencarnou. E um dos rapazes lá, um dos sobrinhos, eu conhecia de outro local. Assisti a missa, estava muito bonita, missa de corpo presente. E na saída eu estava sozinho lá, não tinha ninguém do jeito que não fosse da família. Eu fiquei ali no campo, na minha, estava sozinho. E esse jovem passa por mim. Ele é sobrinho em terceiro grau, a mãe dele é sobrinha da que desencarnaram. E eu chamei ele, fulano. Aí eu apertei a mão dele, estava sentado, ele se abaixou e me abraçou, começou a chorar. Então eu me levantei, abracei, chorou. Quando ele terminou de chorar, eu dei um beijo na cabeça dele, ele não falou nada, saiu.
E vi que ele sentou-se com outra pessoa, uma prima dele lá, e eu fui buscar água. Quando eu fui buscar água, ele saiu. Ele ficou andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, ou seja, ele estava com a emoção à flor da pele. Não chorou mais. No final, acabou ali a solenidade, acabou tudo. Eu estava indo embora, eu fui saí, tchau. Eu falei com ele, estava na saída, ele me abraçou e me fez: obrigado. Obrigado. Pensei comigo, mas eu não fiz nada. Depois eu refleti. Eu não fiz nada, eu não fiz nenhum esforço. Mas naquele momento, eu fui o mensageiro para dar um mundo para ele. E muitas vezes nós queremos fazer grandes coisas, grandes mudanças. E muitas vezes tudo que o nosso irmão precisa é um ombro para chorar. Eu não pronunciei uma palavra sequer, meus irmãos. Apenas emprestei meu ombro e meus braços para que o irmão em sofrimento pudesse derramar suas lágrimas. Só isso. Não me custou nada. E quando eu saí de lá, eu saí com espírito leve. Eu saí percebendo como, se não tivesse feito nada naquele encontro, só isso teria valido a pena para mim. Porque naqueles segundos, talvez um minuto, que ele ter ficado comigo, tenha sido o bálsamo que celebrou os seus sentimentos. Muitas vezes queremos fazer grandes transformações na vida dos outros. Muitas vezes sequer perguntamos se os outros querem essa transformação. Estamos esquecendo que muitas vezes um pequeno auxílio, uma pequena ajuda, um ombro para chorar, um ouvido para ouvir, são presentes que você pode dar a qualquer um que queira desabafar, que queira chorar, que queira afogar as suas mágoas. Tomemos consciência que o amor pregado por Jesus não é o amor da emoção, o amor do sentimento. Senão, ele estaria nos chamando a falsear as nossas emoções. O que Jesus convida é que, apesar das nossas emoções, muitas vezes equivocadas em relação aos nossos irmãos, nós possamos superar essas emoções e transformar as nossas atitudes, demonstrando verdadeiro amor ao próximo, que é através do perdão das ofensas, da indulgência e da caridade. Meus amores, ainda temos 7 minutos e eu quero franqueá-los a palavra para perguntas. Quem quer fazer alguma pergunta ou alguma observação daquilo que nós conversamos? Por favor. Sempre tem um espírito bondoso que ajuda o palestrante nessa hora. Porque se ninguém perguntar, a criatura aqui fica sem saber o que fazer. Muito obrigado. Mas eu serei na resposta. A minha interpretação é a seguinte: entre os dois primeiros modos de amor, do grupo, velho, do lado, parece que tem uma fronteira, mais ou menos, entre a razão e a perspectiva que nós temos. Talvez o fundamento está por aí. Sei, talvez o saldo dificuldade de compreender. Você ouviu atrás, não? Deu para ouvir atrás? Deu não? Aí atrás deu para ouvir? Não? Ele está falando o seguinte: que entre os dois primeiras formas de amor, o eros e o filhos, e o ágape, os dois primeiros são muito baseados na emoção, no sentimento. E o ágape é muito baseado na decisão, na razão.
Não fica meio confusa essa história? É isso? É alguma coisa mais? Zona de soberamento. Uma zona de soberamento. Ou seja, como é que eu posso transformar um amor, emoção num amor razão? Pois é. Talvez eu entenda que aí existe um grande desafio da gente. Porque nós entendemos o amor como emoção, como sentimento. Se você perguntar a um pessoal, duas pessoas que querem se casar, por que vocês querem se casar? Eles vão dizer, porque a gente se ama. É ou não é? Mas deve ter um motivo maior de casar. Devem ter outros motivos. Porque o amor, naquele momento, com os hormônios à flor da pele, com o amor eros em evidência, aquilo não é suficiente para manter o matrimônio. Porque, pasmem, meus amores, o amor eros passa. Passa já a partir do momento que você já tem a posse, entre aspas, daquilo que foi amado. Então é muito comum você ver casais recém-casados, depois que passa o amor eros, não fica nada, porque não transformou o amor eros em amor filhos. Não tem afiliação, não tem troca de informações, não tem cumplicidade entre eles. E daí para o amor ágape, existe uma distância enorme. Sem dúvida nenhuma, existe uma zona negra, uma zona obscura entre o sentimento do amor eros e filhos para o amor ágape. E é essa distância que faz com que nós não compreendamos de forma total o ensinamento de Jesus de perdoar os nossos inimigos. Aquele que amar mais seu pai, sua mãe, sua esposa, porque a mim não é digno de esse amor é colocado. Os judeus colocavam muito claramente o amor aos pais, o respeito aos pais. Eles entendiam que o amor aos pais é quase que um amor divino. Porque por mais que os pais errem, por mais que o pai e a mãe tenham errado, eles fizeram aquilo do melhor que eles podiam fazer. Então o respeito aos pais era muito valorizado naquela época. Mas ele deixou claro que nem o amor aos pais era mais importante do que o amor aos seus ensinamentos. Aquilo que ele vinha pregar. Porque por mais que seu pai ou sua mãe ensinasse uma coisa, se fosse confrontado com os seus ensinamentos eram o caminho mais seguro do que aquele pregado pelos seus pais. Ele deixou claro que o amor filhos, finalmente com os pais a gente já tem amor filhos, alguns amor eros, não necessariamente erotismo, mas sentido eros de posse, porque tem mães que não querem que os filhos casem, tem mães que não existe noiva boa para o meu filho, não existe noivo bom para o meu filho, nenhuma presta, o mundo está perdido. Ou seja, o amor eros, da retenção, da prisão, ele tem que ficar ao meu lado. Se casar, casa, mas tem que ficar em casa, não sai de casa. Posse, por posse. Amor da mãe retém o poder sobre a criatura. Que ameaça, se você não fizer o que eu estou falando, eu não pago mais sua faculdade. Se você não largar ela, eu não pago mais eu não dou o seu carro. Amor eros. Amor da posse e do controle. Ele é meu filho, ela é minha filha, e eu tenho que, entre aspas, educar. Isso refere-se à relação pais e filhos. O amor ágape transcende tudo isso. Está acima e exige a decisão individual de amar, de transformar aquilo que você pensa em ação em benefício do próximo. Só um comentário, um negócio que eu acho interessante, às vezes quando você decide amar o outro, às vezes você, para externar isso, transformar isso em emoção, você fica preso a muitos grilhões da razão, sabe? Por que é que eu vou abraçar meu pai? Por que é que eu vou dizer para aquele cara ali que eu nem conheço que eu gosto dele, né? Por que é tão difícil essa proximidade das pessoas, né? Então, eu acho que a gente também vive preso também. Eu acho que, não sei, as pessoas que lidam muito com a razão, que trabalham com a ciência, né, e estudam muito, tem essa dificuldade, é incrível. Sem dúvida, sem dúvida.
Porque esse amor que está falando ainda está lá no vírus. Esse ainda não é o amor ágape, do abraçar o pai, de dar um beijo no pai. Nós homens, né, que em geral não recebemos o contato físico com o pai da gente, especialmente esses que estão com os cabelos brancos, como eu tenho pintado, mas são brancos. Nós não tivemos, em geral, nós não tivemos esse contato físico de abraçar e beijar o pai. Alguns com a mãe, um pouco mais, mas com o pai, em geral, não tivemos. E aí o exercício desse doar. E eu posso dizer para você que eu vivi uma experiência muito gratificante. Em 2000, meu pai teve um AVC e o deixou hemiplégico, paralisado do lado esquerdo do corpo. Lúcido, porém com algumas questões mal resolvidas, porque ele não tinha um raciocínio completo, ficou muito ansioso em algumas questões, falava, conversava, mas estava conversando com você alguma coisa e mudava de assunto. E eu nunca tive uma aproximação física com meu pai. E várias vezes eu tive que cuidar dele. Porque apesar de ele ser lúcido, ele pensava de alguém para fazer tudo. Até para se virar da cama de um lado para o outro. Ele não mexia o lado todo esquerdo dele não mexia. Então eu tive muito contato físico com meu pai. Muito de carregar no braço, de dar banho nele, de conversar com ele. E ele insistentemente agradecendo o carinho, agradecendo a atenção, agradecendo a ajuda. Então eu tive essa oportunidade de vivenciar um amor diferente do meu pai. Posso dizer que eu tive que trabalhar um pouco a questão do ágape. Porque aquela pessoa que precisava de mim. E minha questão era, eu quero fazer isso por mim. Eu quero fazer isso porque eu quero fazer. Independente de quem ele seja. Mas ele era meu pai. E ele se encarnou 9 anos depois, passou 9 anos dessa enfermidade. Ou como consequência dessa enfermidade, não estava o tempo todo comigo, ele tinha pessoas que cuidavam com ele, mas sempre que nós viajávamos, sempre que estávamos juntos, eu tinha a oportunidade de fazer isso. Para mim foi muito gratificante. Essa aproximação fez com que um bocado de coisa que provavelmente existia de encarnações passadas foram resolvidas através dessa oportunidade que a espiritualidade nos deu. Eu sou grato a Deus por isso. Então, eu entendo hoje o questionamento é o seguinte, os sentimentos, como é bom viver com os sentimentos ou com a razão? Essa é uma questão sempre muito debatida. Né? E parece que a gente caminha para a transformação desses sentimentos numa razão, assim, numa compreensão, tá certo? Que vai muito além disso, né? Então, eu diria que aqueles que vivem a sua vida mais pautados pela razão, estão no caminho mais certo? Boa pergunta. Quando eu falo da razão, da decisão de amar, eu não estou falando da lógica matemática, da lógica física. Eu estou falando da lógica espiritual. Vamos pensar comigo, meus amores. Estamos aqui para quê? Estamos no planeta Terra para quê? Foi o que o cara falou, esse rapaz aqui falou, cabeludo. Falou o quê? Mandamento número 1. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é complementar o primeiro. E ao próximo, como a ti mesmo. Vamos usar a razão, vamos usar a lógica. Estamos aqui para aprender a amarmos uns aos outros. Vamos usar isso de forma racional e lógica. E vamos aprender a amar logo. Ganhar tempo nessa história, deixar de conversa, de cozinhar o galo e vamos aprender de uma forma racional, objetiva e clara. Nós estamos aqui para nos amar. Amemos, pois. Esperando o quê? Que a dor venha, que o parafuso comece a acochar. E quanto mais você é renitente em não querer amar, o parafuso vai acochando. Quanto mais acocho vem, mais dor vem, mais sofrimento vem. Então, vamos nos libertar disso e vamos começar a aprender a nos amar de forma lógica e racional, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Amai uns aos outros, como eu vos amei. E não tendo mais tempo para outras perguntas, quero agradecer as perguntas de vocês, que ajudaram muito a construir o raciocínio.